Mas... E isso aí, e por quê? Porque papai era juiz, tinha contato, e é Brasília, cara. Brasília, se você faz parte da elite de Brasília, você é quase que blindado de aço lá dentro. E aí foi interessante justamente quando você vê posteriormente o Estado desaparelhando esses órgãos e você começando a ter algum resultado. Mas adivinha o que? Elite é elite, meu amigo. Foi lá e aparelhou de novo, né? Para seu próprio bel prazer, né? Mas enfim. Continuando aqui com a pergunta do Ponzé. O Bolsonaro, ele é fascista? Olha, se você fala do fascismo histórico, aí você vai ter, né? Agora a gente, né? Deixa eu fazer um fechamento aqui. A introdução é o Pondé falando. A segunda parte é o desenvolvimento de alguns pontos do que é fascismo, né? E agora a gente vai para um segundo ponto do que é fascismo, que é muito interessante, que é o Olavo de Carvalho, né? O Olavo de Carvalho, ele é uma figura central para a gente poder ver alguns desses comportamentos. Por quê? Porque isso aí eu vou também linkar aqui, tem um vídeo do Meteoro Brasil muito bom para poder explicar isso aí, sabe? Para poder dar uma pincelada muito interessante, que é a história do Olavo de Carvalho com o perennialismo. E ele não... E o que você tem que entender isso? O perennialismo, ele não para naquele vídeo, ele fala só de Aldous Huxley, mas o perennialismo tem escola perennialismo, tem filosofia, religião perennialista. Então a corrente perennialista de estudos, né, eles falam até lá de Tomás de Aquino e por aí vai. Então a corrente perennialista de estudos é uma corrente bem interessante, na verdade, porque ele está falando que no centro das religiões existe algo em comum, né? Algo que conecta todas as religiões. Uma ideia perennialista, não sei se vocês já viram aquele documentário Descobrindo Deus, ou algo assim, que é com o Morgan Freeman. É um documentário bem interessante que ele vai para diversas partes do mundo para poder entender Deus, né? E aquilo ali é uma ideia bem perennialista. Aquilo ali explica muito bem o que é o perennialismo. Né, a ideia central, né? Não que eu esteja defendendo, eu acho uma porcaria, mas enfim, a opinião, mas né, quem quiser que siga. Mas dentro desse perennialismo, você tem um grupo, agora eu esqueci o nome, eu vou colocar aí, eu coloco com o tempo do vídeo aqui de onde vai ser colocado, esqueci agora o nome desse grupo. Da filosofia perennialista, que eles são um grupo que eles são muito negativos, né? Eles são grupos que pensam que, né, às vezes a gente está numa época cultural de ascensão, nós estamos numa época cultural de descida, né, de descensão, não sei, de anticultura, né, de anti-enriquecimento cultural, né, de empobrecimento cultural, melhor dizendo. E aí isso aí no aspecto filosófico, principalmente uma filosofia conectada à religião, você começa a ter todas aquelas coisas de fim dos tempos, apocalipse, preparação para o outro mundo. Aí você começa a ter todo o carro-chefe para teorias da conspiração, sabe? Então, dentro desse grupo, inclusive, existia desse grupo de onde surgiu, né, um desses filósofos, e vai estar lá, veja lá no vídeo do Meteoro, vai sair personagens e componentes que vão influenciar na visão dos fascistas, né? Então, às vezes a pessoa pode pensar, não, mas não é que ele é fascista, mas é porque ele é influenciado perennialista, então, ou seja, eles partem de um mesmo princípio, mas eles estão indo para direções diferentes. Não sei, sabe? Eu acho que, né, porque, tipo assim, a primeira, como posso dizer assim, a primeira parte eu tentei desenvolver uma ideia que, sim, é pró-ideia de que o Bolsonaro, ele e o governo, as pessoas, elas são fascistas. Então agora eu estou tentando desenvolver uma ideia que não seja, ou seja, seja fora. Que apesar de existir conexões, mas a gente pode estar confundindo, porque de onde aquilo ali surgiu até o fascismo histórico, né? E é de onde surgiu para poder não virar fascismo histórico, existe diferença. A diferença é genocídio, gente morrendo, né? E a coisa fica muito, muito extrema, né? Mas enfim, se o governo Bolsonaro ele é um governo que ele é perennialista, né? Ele tem uma ideia mais perennial, isso poderia explicar algumas coisas em relação ao fascismo histórico, né? Na minha opinião,
que se você entende que o governo perennial, né, esse grupo perennialista, né, que vocês dão lá uma olhada no vídeo, como eu disse, que eu vou linkar aqui para vocês poderem entender melhor o que eu estou falando sobre essa parte. Se vocês quiserem, pausem, vá lá, dá uma olhada nesse vídeo do Meteoro Brasil, é chamado Globalismo, e depois volta aqui para poder continuar, sabe? Pode parar, não tem problema não. Então, tipo assim, quando você vai ver o vídeo, a impressão que dá é que você faz assim, realmente o Olavo Carvalho não é um fascista, o governo do Bolsonaro não é um fascismo, né? Não é fascismo, eles têm uma ideia mais religiosa, têm uma ideia perennialista, eles estão, o que eles estão fazendo faz parte do jogo democrático, né? Eles ainda não instituíram uma ditadura, né? Que pode ser que quando aconteça seja tarde demais, mas enfim, né? A gente vou falar sobre, né, isso aí daqui um pouco. E então tipo assim, então tá fechado. Então não é, tipo assim, você pega os elementos, né, da ultra religiosidade, do catolicismo, das religiões verdadeiras, como o protestantismo, o catolicismo, o hinduísmo, o shintoísmo, né, a constante luta, né, que também faz parte do fascismo e do perennialismo, das civilizações ocidentais, né, as civilizações do oeste, né, que elas estão perdendo espaço, né, a religião biônica e tudo isso e mais aquilo outro. Então, tipo assim, quando você começa a ver o lado filosófico das teorias da conspiração, e você começa a entender, não, peraí, mas o que ele está falando não é necessariamente não é fascismo, isso aí que ele está falando é perennialismo. Bom, eu acho que faz sentido, sabe? Faz algum sentido, tanto uma coisa quanto a outra, né? Então, tipo assim, o perennialismo, você tem dessas coisas, você tem sim questões raciais lá dentro do perennialismo, né? De divisões raciais, você tem lá questões da ultra religião, de ser de ultradireita, ultra conservador, que mais, né? Eu não sei quanto a questão dos ataques, mas me parece que faz muito sentido, principalmente com a questão do Olavo de Carvalho. Então, se você pegar tudo que é o Olavo de Carvalho, que eu não vou ficar aqui debatendo isso, faz aquilo ali, seria um perennialismo, e aí o perennialismo você vê essa repetição dessa lógica, né, se aplicando, principalmente quando você fala do Weintraub, que aquilo ali, enfim, que ele faz, enfim. Tá, então, bom, então aí nós temos dois pontos conflitantes agora, né, sobre... Bom, o governo, tudo que eu falei sobre fascismo se aplica, né? Eu não acho que não tem nada excludente até o momento que eu falei sobre o governo Bolsonaro ser fascista que não se aplica, e você também não tem nada excludente dentro do que está sendo estabelecido do que é perennialismo no governo Bolsonaro. O que é isso? É um macaco de duas caras, uma coisa mais na outra? Bom, aí é que você começa, né? Agora a gente vai para a terceira parte aqui desse podcast. Aí que você começa a entender algo muito, muito interessante. Não existe... são muito poucos grupos irrelevantes praticamente que você pode chamar de fascismo histórico, ou nazista puramente. O que você tem é neofascismo, sabe? E eu acho que isso é uma coisa que é o ponto principal, é o ponto-chave para poder entender toda essa história. Porque enquanto as pessoas falam, é fascista, não sei o que, ninguém está procurando saber o que é neofascismo, né? O que é neonazismo. Porque o neonazismo e o neofascismo, ele é mais complexo, ele é mais sutil, ele é mais interessante, né? Ele é mais sedutor, ele se disfarça muito melhor. E aí, normalmente, as coisas se dividem entre... Não, existe fascismo histórico. São duas coisas diferentes, né? O fascismo e o neofascismo, o neonazismo, são duas coisas diferentes. O fascismo histórico é aquele momento ali que teve Hitler, que teve Carl Schmitt, que teve o Mussolini e etc. E depois você vai ter um desenvolvimento de uma ideia diferente, né? Que aí você pode debater se aquilo ali é fascismo ou não. Bom, e aí você tem uma outra escola de pensamento que fala, não é porque é neofascismo que deixou de ser fascismo, né? Não é porque é neonazismo que deixou de ser nazismo.
ele é uma outra roupagem, né? Ele é uma outra, é a mesma ideia que se reinventou, né? Mas não deixou você, por exemplo, se você é uma criança e você vira adolescente, você não deixa de ser a mesma, você não vai deixar de ser a mesma pessoa, né? Mas você é a mesma pessoa com hormônios e muito provavelmente enchendo o saco de muita gente. Então, como é que você vai? Como é que você vai à frente com isso aí? É uma coisa complicada, né? Porque os tempos mudam, né? O socialismo não é o mesmo de antes e ninguém está chamando isso de neossocialismo. O capitalismo não é o mesmo de antes e ninguém está chamando de neocapitalismo. E o fascismo é o mesmo de antes, só que as pessoas estão chamando de neofascismo. Então, como é que funciona essa lógica de nomenclaturas aí? Então, tipo assim, você tem essas duas escolas. A que faz sentido para o Pondé talvez seja do fascismo histórico. Porque voltando lá ao início do vídeo, ele deixa bem claro que o fascismo, né, porque também existe toda essa questão da conexão das figuras fascistas históricas com o Bolsonaro, principalmente o Hitler, com a figura. Então, a crítica dele, por ser filósofo, né, creio eu que esteja dentro como todo filósofo, ele não vai explicar tudo direitinho, né, ele vai deixar no ar, porque faz parte da boa tática do debate, você não falar nada que seja conclusivo, mas que tudo que seja objetivo e direto ao mesmo tempo, né, e aí você fazendo isso, você consegue mandar sua mensagem sem você fazer nenhum dano, né, à sua lógica, à sua fala, e você pode se defender de possíveis ataques para frente, vamos dizer, né? É o que eu chamo de uma desonestidade intelectual, filosófica saudável, né? Que é do ramo de filosofia, que eu não sou, tá? Eu sou um ativista, mas você entende por que ele falou do fascismo histórico, né? E porque, então, realmente, não faz sentido nenhum você chamar o Bolsonaro de fascista histórico, aquele fascismo histórico, né? Tipo assim, por quê? Porque aquele fascismo histórico você não tem exatamente aquilo, né? Principalmente quando você pensa na figura do ditador. Por quê? Porque o fascismo mudou. Ele continua sendo fascista. Ele não é que não existe, você, né? A expressão vai conectar o Bolsonaro às figuras mais emblemáticas do fascismo, que é Hitler e Mussolini, especialmente a Hitler, né? Que ele é a incorporação caricaturada do fascismo, né? Então, mas quando você fala em neonazismo, a coisa muda de figura. É isso aí realmente você entende porque que, por exemplo, não há nenhum problema em você ser perennialista e fascista. Se qualquer coisa prova é que os perennialistas, né, filosóficos da época, eles participaram do governo fascista, eles ajudaram o governo fascista, né, o governo fascista, nazifascista, desculpa, o governo nazifascista da Alemanha, né? Você tem essas figuras, você tem esse contato, e você tem esse contato da extrema-direita neofascista com os perennialistas indo no mesmo rumo, sem necessariamente, porque, por exemplo, quase como se o neofascismo, e aí eu vou falar uma coisa, mas enfim, é quase como se o neofascismo ele fosse um braço do perennialismo, e o perennialismo é um braço do fascismo, ou seja, é como se no Estado fascista o perennialismo ele é a religião de Estado. Isso é uma coisa que ninguém parou para discutir, ninguém parou para pensar, porque no desenvolvimento ideológico do fascismo não existia uma religião que representasse uma ideia religiosa que representasse o fascismo, que tivesse a cara do fascismo, que pudesse quebrar e legitimizar certas coisas dentro do fascismo. Essa religião, adivinha o quê? Ou essa seita, ou esse conceito, né, religioso, filosófico, se tornou essa escola, esse grupo perennialista. Então, um perennialista e um fascista não se excluem. É como se você ser católico e liberal, não se exclui. Ou você ser, né, deixa eu ver, o protestante liberal, melhor dizer, um protestante capitalista, né? Você ser um protestante capitalista não se exclui, não. Elas fazem parte de uma mesma coisa. Você ser perennialista e ser fascista não se exclui. Por quê? Porque fazem parte de uma mesma coisa. E se você for começar a entender sobre neofascismo, você vai entender o quão isso aí faz sentido. Por quê?
Por que vai fazer, né, você... Como assim faz sentido? É assim, faz sentido. Quando você entende sobre neonazismo, você vai entender que o braço político, ou seja, a camada política neofascista, ela vai ser quase toda perennialista. Né? Por que faz sentido que o perennialismo é a religião do Estado fascista? Então o que acontece? Né? Então vamos aqui para a parte 4. Né? Já está longo, mas eu vou quebrar em partes aqui. Então vamos aqui para a parte 4. O neofascismo. No neofascismo, né, a gente tem que entender que o neofascismo ele nasce ainda na Segunda Guerra Mundial. Ele nasce ainda durante a Segunda Guerra Mundial. Eu vou me esquecer de alguns nomes, mas eu vou colocar as atribuições aqui, tá? Então, no momento que Hitler foi fazer a invasão da Rússia, Guené, acho que é Guené, e um outro, esqueci o nome dele agora, tá? Eles começam a desenvolver as primeiras ideias do fascismo, né? As primeiras ideias do neofascismo, melhor dizendo, né? O fascismo já existia. Diga-se de passagem, eu compreendo o fascismo como toda política de extrema direita, de cunho racial, militarista, né, que aplacou, né, e vem através de pensadores filosóficos da Europa, tá? E eu acho que extrapola a Europa sim, mas quando você fala de Europa é claro, é bem claro isso aí. Então, só deixando bem claro aí para não ter nenhuma confusão. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Então, vamos lá. No final da Segunda Guerra Mundial, com a invasão de Hitler para a Rússia, dois pensadores do regime nazista começam a desenvolver novas ideias para o nazismo. Ou seja, ainda em constante presença do nazismo, quando ele ainda não estava terminado, ou seja, ele ainda estava em ascensão, o nazismo já estava reformulando para aquilo que seria chamado de neofascismo, né? Ou neonazismo. E algumas dessas ideias elas vão sobreviver, mas a ideia principal é: o fascismo ele focou muito nos métodos, ele se focou muito nos termos de como adquirir certos pontos. E aí, vamos lembrar um pouquinho ali do Carl Schmitt, tá? Ele focou em como conseguir esses resultados, né? Então, o que vai ser, né? Vai ter mais para frente, né? Eles vão fazer uma reunião para entender como é que o fascismo ou o nazismo ele vai continuar, né? Ele vai continuar na sociedade e ele continua. E a ideia é você tem que é quase como se fosse uma célula terrorista, né? Você tem que deixar a ideia, porque ideias não morrem tão fácil. Uma ideia para morrer é muito difícil. Então, ao invés de você focar nos governos, nos grandes líderes, ou até na figura do Estado, você tem que esquecer tudo isso aí. Não é que nada disso seja importante, não é que os métodos sejam importantes, mas você tem que focar na ideia. Você tem que focar nas obras, na divulgação constante dessas ideias, para que elas consigam, aí sim, formar novos núcleos fascistas por si próprio. Que é uma tática bem antiga, para ser sincero. Não é nada novo isso aí a religião já fez, outras ideologias já fizeram. Então eles repaginam, né? Eles remodelam o fascismo para se tornar uma ideologia moderna, funcionante no mundo que existe, né? E que depois, por si só, que vai à frente, mas se desprender dessas figuras icônicas do fascismo, como o Mussolini e o Hitler, e focar nos princípios do fascismo, que é, né, o constante conflito, a liberdade do homem, tá? Nada de mulher. A liberdade do homem, né, a defesa das instituições ocidentais, europeias e brancas. E tentar fazer isso aí a qualquer custo, né? E aí eu vejo um paralelo muito próximo disso aí quando você vê o ministro das Relações Exteriores falando que comunismo é de esquerda e tentando fazer a qualquer custo um pacto comercial
antes mesmo dos Estados Unidos, com a Europa. E todo mundo fez, não, porque Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Ele foi lá e fechou um Mercosul com a Europa. Você fala assim, como assim? Por quê? Porque aí você vai conseguir ter uma defesa e uma inundação dos valores europeus dentro do Brasil, através de instituição, sem trazer muita atenção e fazendo com que essas coisas penetrem no Brasil de forma a propagar a ideia, né? E não existe nada mais neofascista do que um negócio desse, não porque não possa ter um acordo de comércio com a Europa, dentro da lógica liberal faz todo sentido. E por isso que o liberal vai apoiar. Mas mas existe uma lógica por trás disso, que eu já vou explicar um pouco mais à frente, que é a ideia que é você ter a força da propagação das ideias. E essa força das propagações das ideias vindo no contexto, neste contexto do governo Bolsonaro, me indica neonazismo. Outra coisa também que virou uma repaginação é a ideia de grupos radicais versus grupos moderados dentro do neofascismo. Né? Então você tem na Itália, quando se formou o primeiro grupo neofascista, chamado de Movimento qualquer coisa lá, Itália, MSI, só lembro da sigla agora, eu li, mas eu esqueci. Também vai ter o link aí na descrição. Então quando você tem lá o MSI, né, esqueci o nome, rapaz, Movimento Social da Itália. Você tem o Movimento Social da Itália, que é um grupo neofascista, não totalmente declarado, mas um grupo que depois descobriram que era assim, neofascista e por aí vai. O que acontece? Eles não faziam mais o mesmo jogo do fascismo de Mussolini ou do nazismo de Hitler. Eles fizeram o quê? Eles formaram um grupo, formaram um partido, né? Um Partido Social Italiano, PSI. Opa! E aí a partir desse E a partir dessa agremiação partidária, você vê que eles começam a fazer uma coisa que é um pouco diferente. Eles não estão ali tentando concorrer na vera e passar uma ideia e dominar tudo. Não, agora eles vão fazer parte do jogo democrático. Eles vão ser só um partido que dentro do Estado liberal democrático de direito vai tentar concorrer às eleições e fazer parte do jogo democrático. Eles não têm mais o interesse da dominação total do Estado. Eles estão focados agora em fazer políticas e propagar ideias dentro do Estado liberal. E aí, eles, automaticamente, o primeiro setor com que eles vão se agremiar, se agregar, é o setor conservador da Itália. Né? Através do setor conservador, eles começam a ganhar tração política. E não só ganham tração política, ganham um gabinete lá que dura 10 anos, de 50 a 60. Até que teve uma luta, né, uma batalha entre grupos radicais de esquerda e de direita, no qual foi desmantelado a partir de diversas denúncias também, né? Então, e não só isso, e essa é a ideia do neofascismo. Por exemplo, ao invés de você falar todos os judeus morram, precisam morrer porque essa raça, não, você começa a fazer críticas a indivíduos que são judeus, e aí você começa a trazer essa ideia de que judeu é ruim de novo, né, o antissemitismo, né, você começa a trazer antissemitismo falando, não estou criticando os judeus, eu estou criticando o Jorge Soros, né, não que o Jorge Soros seja gente, né, se vocês forem lá ver, se vocês viram o vídeo lá do Meteoro, ele explica muito bem isso. Não esse ponto que eu estou falando, mas a ideia do quem é o Jorge Soros. Mas a ideia de você criticar um judeu, né, sendo o judeu, assim, no contexto europeu, você automaticamente começa a falar, né, você começa a trazer essas ideias do antissemitismo de volta, sem precisar, um antissemitismo indireto, digamos assim, né, quando você vê Le Pen, você vê outros, né, Le Pen, para quem não sabe, foi uma presidenciável das últimas campanhas da França de extrema direita. E faz com que ela faça essas críticas ao Jorge Soros, e isso aí começa a inflamar um certo antissemitismo na região.
E aí essa vai ser agora, daqui para frente, desse momento, né, de 50, 60, 70, com essa revalidação, com essa reanálise do neofascismo, como é que ele vai fazer? Ou seja, ele vai funcionar como um ente político partidário dentro do Estado liberal, participando do jogo democrático e fazendo substituições e mudanças para o jogo democrático. Ao mesmo tempo que ele conta com o apoio de grupos, né, igualmente neofascistas, não partidários, mas políticos, que fazem o trabalho por fora, né, e que tem a ajuda, né, desses partidos ou desses grupos mais, digamos assim, mais ligados ao jogo democrático, para poder fazer o jogo não democrático, ou seja, para poder continuar a divulgar a ideia e matar o espaço de outras ideias, né? Não que talvez necessariamente eles vão matar as outras ideias, mas porque não é a intenção também, né? A gente já falou isso aí sobre Schmitt, sobre Carl Schmitt. A ideia do Carl Schmitt é ter o constante aura de agressão, né? Constante aura de perseguição de inimigos. Mas ele não vai fazer mais isso, ele não vai mais institucionalizar essa perseguição. Não, essa perseguição ela vai ser relegada agora a grupos que vão tocar essa ideia para frente. Então você tem quase que uma simbiose entre ação, atitude, né, ou ação, melhor dizendo, né, e a fala, ou seja, eu estou falando comunista é tudo safado, né, e aí vai chegar o quê? Vai ter alguém que vai começar a assassinar comunista, e aí vai se tornar um evento midiático, e isso aí vai trazer, né, mais fogo na lenha, e quanto mais fogo na lenha, quanto mais briga, ou seja, quanto mais problemas, e você tem mais gente para lutar. E quando tem mais gente para lutar, mais eles crescem. Né? Uma tática, por exemplo, seria a desobediência civil, né? Mas, enfim. Então isso aí para mim é muito interessante, porque quando você pensa na filosofia, você pensa, né? E aí agora, né, no fim da parte 4 aqui, eu vou tentar fazer uma conclusão. Então, conclusão. Quando você pensa na ideia de que você tem a mesma filosofia, você tem uma religião de Estado e você tem uma tática, um método diferente, uma tática diferente, que no foco não é o método mais em si, mas na filosofia, e você precisa desses elementos para que cresçam, a ideia é identificar esses elementos para quebrar esses elementos e denunciar eles para o máximo de pessoas possível. Por quê? Porque isso aí vai trazer problemas para a nossa sociedade. E é por isso que quando eu vejo uma pessoa como um Pondé, que é um filósofo lá dentro do seu direito, dos seus reconhecimentos, né, falando explicitamente, sem deixar claro, os desdobramentos do que possa ser um fascismo, e simplesmente falando né, a partir do momento da vitória do Bolsonaro, deixar claro e falar ele não é fascista, né, talvez sem nem ter elementos próprios para poder indicar se ele é ou não é, ou sem poder entrar nem na discussão do que é neofascismo, começa a me sentir um cheiro muito estranho de que há coisas, não só coisas erradas, não há